Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Suzana Gomes, eu sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos falando sobre o capítulo 10 da sua apostila. É importante que antes que você assista a essa aula, você veja primeiro a aula do capítulo 9, porque lá eu comentei com vocês sobre o predicado verbal e sobre a transitividade dos verbos. Nós vimos que um verbo ele pode ser intransitivo ou transitivo. Quando transitivo, esse verbo vai apresentar complementos. Então, primeiro você precisa assistir aquela aula, por quê? Nessa aula de hoje, cujo tema é complementos verbais, você vai aprender a identificar quais são esses complementos e a classificá-los em objetos diretos ou objetos indiretos. Então, vamos lá. Bom, como eu havia mencionado, o título desse capítulo para a parte de língua portuguesa é Complementos Verbais. Aqui a gente vai começar, então, revisando alguns assuntos do capítulo 9, porque, como eu falei, esses dois estudos se complementam, né? Lá a gente vai verificar a transitividade verbal para aqui perceber como é que a gente vai chamar os complementos desses verbos que são verbos transitivos. Então, eu tenho aqui uma charge e uma tirinha e quero destacar algumas coisas dessas duas imagens, tudo bem? E diz assim na primeira: notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na web. E aí tem um homem, né, que ele vai subir ao monte para falar com um monge sábio e para pegar alguma dica, um conselho, né, de uma pessoa sábia. E ele diz: mestre, como eu faço para encontrar a sabedoria? E aí o mestre responde: para começar, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook e em outras redes sociais. Bom, e aí depois a gente tem aqui uma tirinha, né, com dois personagens, que são duas caveiras, né, conversando, dois esqueletos, e aí o primeiro diz: Shampoo, você alguma vez na vida trabalhou? Você tem um jeitão de quem nunca gostou disso. E aí ele responde: que calúnia, meu nome era Trabalho e o meu sobrenome era Pouco. E aí ele dá uma risada no final. Aqui eu destaquei algumas frases que eu acho que podem nos ajudar a perceber o conceito de transitividade verbal. A primeira frase é: como eu faço para encontrar a sabedoria? Ótimo. Eu destaquei aqui tem um período composto, né? Tem um verbo fazer e tem o verbo encontrar. Eu quero chamar a atenção para o verbo encontrar para a gente falar de transitividade, tudo bem? Então, veja bem, quando eu digo assim, como eu faço para encontrar a sabedoria? Se eu dissesse só, como eu faço para encontrar? O sentido seria completo? Não, né? Falta um complemento aí. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Quem encontra, encontra alguma coisa. Quem encontra, não encontra somente. Então, faltou um complemento. Nesse caso, a gente chama esse verbo de verbo transitivo. Por que eu vou chamar ele de verbo transitivo direto? Lembra da aula do capítulo 9. Por quê? Quando eu falo quem encontra algo, eu estou percebendo, estou apresentando para vocês que o meu complemento do verbo vem ligado a ele diretamente, vem ligado a ele sem preposição. Não esqueçam disso. Quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Você precisa lembrar o nome dessas preposições. Se você perceber que não há uma preposição nesse complemento do verbo, significa que esse complemento era um objeto direto. Ele era um complemento que vinha ligado diretamente ao verbo. Veja que aqui eu tenho quem encontra algo. Quem encontra não encontra de algo, para algo, em algo. Nesse caso aqui, né? Então, encontrou algo, encontrou a sabedoria. Vou chamar esse verbo de verbo transitivo direto. Na segunda frase, pare de acreditar nas notícias que você lê. Eu destaquei o verbo acreditar. Quem acredita, acredita nesse caso aqui. Quem acredita, acredita em algo. Em quê? Nas notícias. Esse nas aí tem a presença de uma preposição, né? Nessa lista de preposições que eu falei ainda agora, não tinha nas. Por quê? Porque nas é uma contração. A gente tem aqui uma combinação entre a preposição em mais o artigo definido no feminino, né? No plural. As. Então, eu tenho em mais as, nas. Pare de acreditar
nas notícias que você lê. Então, aqui eu tenho um verbo que é transitivo, porque aí eu não posso dizer só pare de acreditar, porque a pessoa vai falar, acreditar em quê? Né? Quem acredita, acredita, nesse caso aqui, em alguma coisa. Olha a preposição em alguma coisa. Então, neste caso, esse verbo a gente vai chamar de verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o objeto está sendo ligado ao verbo através de uma preposição, né? Pela presença de uma preposição, não está ligado a ele diretamente. E aqui, por último, eu pego uma frase da segunda tirinha, que aí diz: Você alguma vez na vida trabalhou? Agora, precisou de complemento? Não precisou. Você alguma vez na vida trabalhou? Eu não preciso dizer mais nada. Eu poderia colocar, eu também falei isso no capítulo 9, eu poderia colocar alguma informação aí, mas ela seria acessória. Ela não seria necessária para o significado do verbo. Então, aqui, quando eu digo, você alguma vez na vida trabalhou? Aqui, esse verbo, por ele mesmo, já encerra o significado do sujeito ali mesmo. Não precisou de mais complemento. Então, eu vou chamar esse verbo de verbo intransitivo. Não confunde com a definição que eu coloquei logo acima. VTI é verbo transitivo indireto. Ele é transitivo e o objeto dele tem uma preposição. No de baixo, VI é verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Lembra que a gente falou na última aula que esse in é um prefixo de negação? Então, intransitivo, significado não transita. Agora nós vamos falar da relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Observa aqui na tela que eu coloquei 3 frases e nelas o sujeito está destacado de vermelho, os verbos estão destacados de rosa. E aí eu tenho 2 cores diferentes para os complementos. Vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. A primeira frase diz: Você escutou sua música favorita. Observa que nesse caso eu tenho o sujeito, né? O verbo escutar, ele não tem, nesse caso aqui, um sentido completo, porque aqui quem escuta, escuta alguma coisa. Esse alguma coisa não tem uma preposição. Olha, quem escuta, escuta algo. Não tem presença de preposição. Esse é um complemento, portanto, sem preposição, na cor amarela. Dá uma olhadinha para a segunda frase. Também tem um verbo aqui transitivo. O significado dele não fica completo. Quando eu digo eu gosto, falta, nesse caso, um complemento, né? Falta alguma coisa. Só que aqui, da mesma forma que na primeira frase, eu tenho um complemento sem preposição, dá uma olhada. Na primeira frase eu disse que quem escuta, escuta algo. Agora, quem gosta, gosta algo? Não, né? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Aqui, esse meu complemento, de sorvete, tem a presença de uma preposição. É um complemento com preposição. E aí eu marquei na cor verde. Dá uma olhadinha para a terceira frase em que eu tenho as 2 cores. Eu tenho os 2 complementos. Olha só. O menino ofereceu ajuda aos seus amigos. Aqui eu tenho o verbo oferecer. Se eu disser só o menino ofereceu, tem sentido completo? Não, falta alguma coisa. Quem oferece, oferece algo. Olha aí, não tem preposição. Ajuda, portanto, é o complemento sem preposição desse verbo. O menino ofereceu alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Ajuda. Complemento sem preposição. Só que acaba por aí. Olha o resto da frase. O menino ofereceu ajuda aos seus amigos. Veja bem, nesse contexto, quem oferece, oferece algo a alguém, oferece algo para alguém. Olha a presença da preposição. Eu tenho para esse verbo oferecer 2 complementos. Um sem preposição, ajuda, e o segundo, aos seus amigos, um complemento com preposição. Esse a antes de OS, eu tenho aqui a preposição a, mais o artigo definido masculino no plural, os, aos seus amigos. É a mesma coisa que dizer o menino ofereceu ajuda para os seus amigos. Eu tenho a presença de uma preposição. Observa que esse verbo, lembrando da nossa aula do capítulo 9, é um verbo transitivo, direto e indireto. Ele é um VTDI. Por quê? Porque ele precisa de um complemento sem preposição e também precisa de um complemento com preposição. Tudo bem? Bom,
Então, agora eu vou repetir as mesmas frases para a gente começar a classificar corretamente esses objetos e esses verbos. Até agora, então, a gente estava classificando errado? Não, a gente estava chamando de complemento. Mas, dentro dos exercícios, quando você for definir esses complementos, você vai chamá-los de objetos diretos ou objetos indiretos. E aí, como é que você vai classificar isso? Bom, na aula passada, a gente já falou sobre verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, já. Inclusive, nós vimos alguns que são ao mesmo tempo transitivos diretos e indiretos, né? Os bitransitivos. Por que isso vai ser importante para a gente agora? Veja bem, é muito simples. Quando o verbo for transitivo direto, o seu objeto será direto. Quando o verbo for transitivo indireto, o seu objeto claramente será um objeto indireto. E quando o verbo for transitivo direto e indireto, ele vai ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Eu repeti aqui as frases, vamos pensar então. Você escutou sua música favorita? Já sabemos que escutar é um verbo transitivo. Quem escuta, escuta algo, nesse caso. Então, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o objeto dele é um objeto direto. Na segunda frase, eu gosto de sorvete. E agora? Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Olha a presença da preposição. Esse objeto é um objeto indireto. Se o objeto é indireto, o verbo vai ser verbo transitivo indireto. Olha lá em cima. O objeto era direto porque não tinha preposição. Então, o verbo é transitivo direto. E agora? O objeto é indireto porque tem preposição. O verbo é o quê? Verbo transitivo direto. Agora, na terceira frase, eu tenho o menino ofereceu ajuda aos seus amigos. Nesse caso, eu tenho um complemento direto, portanto, um objeto direto, quem oferece, oferece alguma coisa, e eu também tenho um complemento indireto. Por quê? Porque eu também tenho um objeto que tem preposição, por isso, objeto indireto. Então, esse verbo será verbo transitivo direto e indireto, VTDI. O que a gente pode chamar também? Pelo que a gente pode chamar de verbo bitransitivo. Nós também vimos isso na última aula. Bom, agora a gente vai definir esses complementos. A gente vai aprender a classificá-los, né? Eu tenho falado para vocês complemento verbal, agora eu tenho chamado de objeto. Daqui para frente a gente vai chamar sempre esses complementos de objetos diretos ou objetos indiretos, como a gente acabou de fazer no slide anterior, classificando em OI, caso seja objeto indireto, e OD, caso seja um objeto direto. Bem, aqui eu coloquei, o objeto direto é um complemento verbal que geralmente não é acompanhado por preposição. E aqui o exemplo que eu dou é Larissa comeu um cachorro-quente. Aqui tá vendo como não tem presença de preposição? Larissa comeu alguma coisa, comeu um cachorro-quente, sem a presença de preposição, portanto um objeto direto. O que significa que esse verbo vai ser o quê? Verbo transitivo direto. E agora o que é um objeto indireto? O objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Vem sempre regido de preposição clara ou subentendida. O que eu quero dizer com uma preposição clara ou subentendida? Ou você vai ver a preposição, olha o primeiro exemplo, preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Olha a presença da preposição, ela está clara aí. Se tem preposição, objeto indireto. Só que olha aí embaixo essa frase, enviei-lhe um recado. Aqui eu tenho a presença de um objeto indireto, mesmo que você não esteja vendo essa preposição, mas ela está subentendida. O que significa estar subentendido? Se eu falar para você assim, olha, se você for sair, coloca um casaco, hein? O que fica subentendido aí? Que na rua está fazendo frio, não é isso? Aqui, ficar subentendido quer dizer exatamente isso. Não aparece, mas você consegue entender, você consegue perceber a existência de uma informação. Por quê? Nesse caso, quem envia, envia algo, não é isso? Que algo é esse dessa frase aqui? Um recado. Então, um recado seria um objeto direto. Eu não coloquei aqui para não confundir que a gente está falando dos objetos indiretos, né? Nesse segundo exemplo. Mas eu tenho, enviei um recado a ele. Esse pronome oblíquo aí, lhe,
ele é um objeto indireto, porque a preposição a está subentendida. Quem envia, envia alguma coisa a alguém, envia alguma coisa para alguém. Então, enviei, eu vou anotar aqui para vocês. Olha, enviei é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele precisa de um complemento direto, de um objeto direto. Que objeto é esse? É um recado. Então, quem envia, envia alguma coisa, um recado a alguém. O lê, que está marcado aqui de rosa, é um objeto indireto. Não estou vendo a preposição, mas ela está subentendida. Tudo bem? Agora a gente vai para a apostila para responder algumas questões que a apostila propõe, tá? Aqui eu vou fazer com vocês porque provavelmente o professor da aula ao vivo não vai fazer, porque isso não está lá nas atividades, está na parte teórica da sua apostila, tudo bem? Diz assim, o conto de Marina Colasanti traz mais de 10 verbos de ação. Que conto é esse? É o conto que seu professor de redação vai trabalhar, tá bom? Então você pode assistir a aula, pode dar um pause se você quiser agora e assistir a aula de redação do capítulo 10. E agora ele vai dizer: observe como estão organizados nos períodos, depois identifique cada elemento da oração. Então, aqui eu tenho uma coluna para o sujeito, uma para o verbo, uma para o complemento, né? Então, quem ou o que, e uma para o adjunto. Lembra que na nossa última aula eu falei que nós vamos chamar de adjuntos os termos que forem acessórios? O que é isso, professora? Vou relembrar. Acessório é quando aquele termo foi colocado na frase, mas ele era uma informação a mais. Ele não era uma necessidade do verbo. Lembra quando eu falo, por exemplo, ele morreu de pneumonia? Lembra quando eu dei esse exemplo? Quando eu digo ele morreu, esse verbo precisa de complemento? Não precisa, ele é um verbo intransitivo, mas eu coloquei um acessório a mais. Eu coloquei uma informação a mais. Essa informação, que pode ser uma circunstância, né? Pode ser um advérbio, essa circunstância, essa informação, esse acessório, a gente vai chamar de adjunto. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha nas frases para a gente ir colocando esses conceitos em prática. Então aqui eu tenho: a coceira atormentava. Quem é o sujeito dessa oração? A coceira. Tem verbo aqui? Tem o verbo atormentar, atormentava. Tem complemento? Não tem complemento. Tem adjunto? Não. Então a gente tem aqui sujeito e verbo. A gente pode classificar esse verbo aqui dentro dessa frase como verbo intransitivo. Ele não precisou de mais nenhum complemento. Abaixo, pegou o molho de chaves, né, que é um conjunto de chaves. Aqui eu tenho sujeito? Tenho. Esse sujeito não aparece explícito, mas eu já falei para vocês na última aula que ele é um sujeito desinencial, né? Ele é um sujeito que a gente consegue perceber pela desinência do verbo. Aqui não poderia ser eu pegou, nós pegou, só pode ser ele pegou. Então eu botei entre parênteses porque é um sujeito desinencial, subentendido. Então eu tenho sujeito ele, o verbo pegou. Agora, tem um complemento para esse verbo? Aí tem, né? Quem pega, pega alguma coisa. O molho de chaves. Tem algum adjunto? Não. Embaixo, enfiou a mais fininha na cavidade. Tem sujeito? Está subentendido. É o ele. Ele enfiou a mais fininha. E aqui o verbo é enfiou, enfiar, né? Tem complemento? Sim, enfiou a mais fininha. Enfia alguma coisa. Tem adjunto aqui? Tem, porque o lugar onde foi colocado. Era necessário para essa frase, para esse verbo fazer sentido? Não, mas a gente colocou essa informação aqui para ser um termo acessório, portanto a gente chama de adjunto. Depois, coçou de leve o pavilhão. Também tem um sujeito desinencial. Ele, o verbo é coçou, tem um complemento que é o pavilhão. E aqui é como ele fez isso, é um adjunto. De leve, ele poderia só dizer coçou o pavilhão. Como a gente botou esse de leve não era necessário para o significado dessa frase. Abaixo, afundou a chave no orifício encerado. Aqui eu tenho ele como sujeito, tá? Desinencial também. Afundou é o verbo, a chave é o complemento. Nesse caso, se a gente tivesse que classificar aqui de acordo com o que a gente viu agora, a gente ia chamar de objeto direto. Afundou alguma coisa, né? E aqui eu tenho um adjunto.
no orifício encerrado. Aqui tem um complemento que é acessório para essa oração. Rodou a chave, sujeito desencial ele, o verbo rodar e a chave é o que essa pessoa rodou, não tem adjunto. Depois, virou a pontinha da chave. Ele é o sujeito, virou é o verbo, a pontinha da chave é o complemento e não tem adjunto. A coceira cessou. A coceira agora é o sujeito, cessou é o verbo, não tem complemento, não tem adjunto. Ouviu o leve estalo. Ele é o sujeito designancial, ouviu é o verbo, o leve estalo foi aquilo que ele ouviu, quem ouve, ouve alguma coisa. Então, aqui é o complemento e não tem adjunto. A cabeça abriu. A cabeça é o sujeito, abriu é o verbo, não tem complemento e não tem adjunto. Isso você pode agora responder lá na sua apostila. Agora, a sua apostila continua, ela diz: agora classifique os verbos em transitivos, se eles possuem complemento, ou intransitivos, se a ação se limita ao sujeito. Dá para você responder isso partindo daquele quadro que a gente fez lá, né? Se tiver complementos, vai ser transitivo. Se não tiver, vai ser intransitivo. Então, aqui eu tenho, no primeiro é o verbo atormentava, que a frase era a coceira atormentava, né? Então, aqui a gente vai dizer que esse atormentava é o quê? Ele precisou de complemento? Não. Então, aqui ele é um verbo intransitivo. Tudo bem? Depois, pegou. Na frase era, pegou o molho de chaves. Quem pega, pega alguma coisa. Nesse caso, ele é um verbo transitivo. Tudo bem? Terceira era, enfiou a mais fininha. Ele é, portanto, um verbo transitivo. Precisou de complemento. Depois, coçou de leve o pavilhão. Coçou, quem coça, coça alguma coisa. Que alguma coisa era essa? Era o pavilhão. Então, ele é transitivo, precisou de complemento. Afundou. Afundou a chave no orifício encerado. Afundou alguma coisa, precisou de complemento, verbo transitivo. Nessa frase que é rodou, eu tenho rodou a chave. Ele rodou alguma coisa, verbo transitivo. Virou. Virou a pontinha da chave, verbo transitivo também. A coceira cessou. E agora? Precisou de complemento? Não. A coceira cessou. Acabou, não tem nenhum complemento, verbo intransitivo, ou seja, o significado não transita. Depois, ouviu. A frase era ouviu o leve estalo. Ouviu alguma coisa. Verbo transitivo. E aí, por último, a frase era a cabeça abriu. Ele destacou aí o verbo abrir. Precisou de complemento? Não, né? Só disse que a cabeça abriu. Ponto. Verbo intransitivo. Não precisou de nenhum complemento. Agora aqui embaixo diz assim: o mesmo verbo pode receber diferentes classificações dependendo da frase em que se encontra. Analise o verbo virar e classifique-o em cada caso. Aqui a gente vai ver a presença do mesmo verbo e esse mesmo verbo vai ter classificações diferentes. Toda a aula que eu trouxe para vocês até hoje, em todas elas eu sempre digo que as palavras não trazem sempre o mesmo significado. Elas vão ativando significados diferentes nos diferentes contextos. Não esqueçam isso. Aqui você não pode decorar que um verbo é transitivo e achar que ele é transitivo sempre, tá? Olha para o contexto. Que tipo de significado aquele verbo trouxe para aquela frase, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha para o primeiro. Vire a primeira esquina, vire a segunda. Ninguém entende. Ela quer mesmo é virar a página. Aqui eu tenho virar. Esse virar, ela está virando só? Ela quer mesmo é virar? Não, ela quer mesmo é virar alguma coisa. Que alguma coisa é essa? A página. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Por quê? Não precisou de complemento. Olha aqui a página, tem complemento? Não precisou de complemento, não. Não precisou de preposição nesse complemento, né? Quem vira, vira alguma coisa. A página é um objeto direto, logo, o verbo virar é verbo transitivo direto. Agora aqui no número 2, o feitiço virou contra o feiticeiro. Bom, e agora que eu tenho aqui, o feitiço virou contra alguém. Lá no começo da aula eu falei quais eram as preposições. Se você quiser pausar aqui e voltar, você vai perceber que entre aquelas preposições que eu falei, eu disse que tem a preposição contra. Então aqui, o feitiço virou
contra o feiticeiro. Eu tenho a presença de uma preposição. Eu vou chamar esse verbo, portanto, de verbo transitivo indireto, porque o objeto virou é o verbo e contra o feiticeiro é um objeto indireto. Portanto, o verbo vai ser transitivo indireto. Tá vendo? Mesmo verbo, duas classificações. A terceira, rebeldia. Virou anjo? Virou fera? Não, virou ela mesma. Aqui, o que essa pessoa está querendo dizer? Ela está querendo dizer que essa pessoa, ela deu uma cambalhota, ela virou? Não, né? Ela se tornou. É a maneira como a pessoa é ou está. Ela é um anjo, né? Ela se tornou um anjo, ela se tornou uma fera. Não, ela se tornou, ela é ela mesma. E esses verbos que exprimem estado, né, que vão ligar um predicativo até um sujeito, a gente chama de verbo de ligação. Então, nesse caso aqui, o verbo virar é um VL, verbo de ligação. E por último, a frase é: a canoa virou. Aqui, se eu digo a canoa virou, faltou complemento? A canoa virou o quê? Não, né? A canoa virou. Se não precisou de complemento, você já deveria saber que a gente vai chamar esse verbo de verbo intransitivo. Não transita seu significado, termina, se encerra na ação do próprio sujeito. Tudo bem? E agora, a sua apostila termina apresentando a construção, a estrutura de um predicado verbal. É o que a gente começou a falar no capítulo 9, a gente termina aqui mostrando essa estrutura. Vamos lá. Aqui eu vou criar uma frase que tenha um predicado verbal, lógico, e aí que tenha essa primeira estrutura, de verbo transitivo direto mais objeto direto. Então, aqui eu posso dizer: João comprou um carro. Eu tenho um sujeito ali, né? Só que eu estou falando aqui de predicados verbais. Cadê o predicado? Comprou um carro. O que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo. Esse verbo é transitivo direto. Por quê? Porque o complemento dele, ó, é um objeto direto. Comprou alguma coisa. Então, eu tenho nesse meu predicado verbal um verbo transitivo direto mais um objeto direto. Poderia acabar aí, não poderia? Sim, seria um predicado verbal, tá? Por isso que aí embaixo ele diz adjuntos opcionais, porque eu posso colocar um adjunto. João comprou um carro semana passada. Esse adjunto é opcional. Agora aqui eu vou apresentar um predicado que tenha um verbo transitivo indireto mais um objeto indireto. Então, eu poderia falar: eu necessito de ajuda. Eu tenho aqui nesse meu predicado, que é necessito de ajuda, um verbo transitivo indireto, porque quem necessita não necessita algo, nesse caso aqui, necessita de algo, e o meu objeto indireto, necessito de ajuda. Olha aí o complemento com uma preposição. E aí eu posso colocar um adjunto. Eu poderia falar: eu necessito de ajuda agora, né? Posso colocar essa informação, mas ela é opcional. Assim, a frase também faria sentido. Aqui embaixo eu tenho verbo transitivo direto e indireto, né? Então eu tenho que ter um complemento, que é um objeto direto, e mais um complemento, que é um objeto indireto. E aí eu vou dizer, por exemplo, eu perguntei as horas ao professor. Aqui, quem pergunta alguma coisa a alguém. Qual é o meu objeto direto aí? As horas. Eu perguntei isso, né? Eu perguntei a nota ao professor. Eu perguntei a hora ao professor. Quem pergunta algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Portanto, esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. E aqui, por último, vou colocar uma frase que tenha um verbo intransitivo. Então, eu posso dizer: ele caiu. Aqui faria sentido a frase? Sim, né? O verbo cair, nesse caso, é um verbo intransitivo. Posso colocar adjuntos? Pode. Ele caiu da cadeira. Mas esse adjunto, por que ele é opcional? Porque se ele não aparecesse na frase, ela continuaria fazendo sentido, né? Ele não complementa esse sentido necessário do verbo, porque esse verbo não precisou de complemento.
Agora eu separei 2 exercícios que a sua apostila propõe só para a gente tentar amarrar esse conteúdo, tudo bem? Então a gente vai fazer 2 exercícios que falam, um de transitividade de verbo e o outro de identificação de objetos, tá? Porque aí a gente dá conta de todo o predicado verbal. Então tudo que a gente falou no módulo 9, no módulo 10, a gente vai amarrar direitinho agora. Então aqui no número 21 diz: pinte o quadro adequado, indicando a transitividade de cada verbo. Então, a gente tem várias classificações ali. Você vai olhar para a frase, vai primeiro identificar o verbo e depois vai ver qual é a transitividade deles. A frase primeira é: Dulce acordou com o zumbido de muitas abelhas. Aqui, se eu dissesse só Dulce acordou, teria significado completo para você? Sim, né? Eu não preciso das outras informações. Elas são importantes para essa frase? Provavelmente. De repente, se a pessoa quis dizer exatamente isso, olha, o motivo dela ter acordado, né? Isso era importante para essa frase, mas não era necessário para o significado do verbo. Eu comecei a falar isso na aula passada. Cuidado para você não achar que é uma informação sem importância, tá? Quando eu falo que é um termo acessório, eu quero dizer que ele não é necessário para o significado do verbo. Então, aqui, com o zumbido de muitas abelhas, são informações acessórias. Esse verbo, portanto, é um verbo intransitivo, porque ele não precisou de nenhum complemento. Então, você pintaria este primeiro aqui como verbo intransitivo. Depois, as abelhas pousaram nos cabelos de Dulce. Aqui, as abelhas pousaram em algum lugar. Olha a presença da preposição. E aí, ele vai ter um objeto indireto, porque tem preposição. Se o objeto é indireto e só tem esse objeto indireto, a gente tem um verbo transitivo indireto. Este aqui. Depois, a terceira frase é: Dulce permitiu às abelhas essa estranha construção. Aqui eu tenho Dulce permitiu. Quem permite, permite alguma coisa. Só que nesse caso ele está dizendo que permitiu alguma coisa a alguém. Primeiro, permitiu o quê? Essa estranha construção a quem? Às abelhas. Tá vendo que o A está com crase, inclusive, mostrando que aqui tem preposição mais artigo? Então, eu tenho Dulce permitiu a alguma coisa, um objeto. A alguém, dois objetos. Um sem preposição e um com preposição. Ele é um verbo, portanto, bitransitivo. Precisa de dois objetos, um direto e um indireto. Letra D, Dulce vendeu o produto engarrafado e rotulado. Agora, quem vende, vende alguma coisa. Tá dizendo aqui que vendeu alguma coisa a alguém? Não tá, só vendeu alguma coisa. Então, esse verbo é um verbo transitivo, nesse caso aqui, direto. Se tivesse, Dulce vendeu o produto engarrafado e rotulado ao seu melhor amigo. Se tivesse desse jeito, seria transitivo direto e indireto. Mas como não tá, ele é só transitivo direto. E por último, a frase é: filas compravam sua doçura já industrializada. Então, aqui eu tenho, qual é o verbo aqui? Comprar. Nesse caso, quem compra, compra alguma coisa. O quê? A sua doçura. Então, aqui eu tenho também um verbo transitivo direto. E por último, eu tenho o exercício 25, que eu separei. Ele pede para você assinalar, ou seja, marcar a alternativa em que os termos sublinhados são, respectivamente, um objeto direto e um objeto indireto. Então, vamos lá. Eu tenho Joana ofereceu um doce a seu colega. Aqui eu tenho, primeiro, acho o verbo, que é oferecer. Nesse caso, ele ofereceu alguma coisa a alguém. Para ser objeto direto, tem que ser esse alguma coisa. Ofereceu o quê? Um doce a seu colega. Pronto, essa é a opção certa. Ó, Joana ofereceu alguma coisa, objeto direto, um doce, a alguém, a seu colega, objeto indireto. A gente marcaria, nesse caso, a opção A. Por que a gente não marca a letra B? Porque nesse caso aqui, olha o lhe dando aquele exemplo da preposição subentendida. Aqui eu tenho pedir-lhe um favor. Pedir alguma coisa, o alguma coisa está lá no final, um favor. Então, aqui a gente tem a ordem invertida. A gente tem um verbo depois, que é um verbo transitivo direto e indireto, mas eu tenho primeiro o objeto direto e depois um objeto, primeiro um objeto indireto e depois um objeto direto. Na letra C também, o jornal dedicou ao episódio uma página. Dedicou a alguma coisa, uma página ao episódio. Eu tenho primeiro o objeto indireto, depois o objeto direto.
Então, não seria essa. E a letra D? Os filhos entregaram à mãe o presente. Quem entrega, entrega alguma coisa. Que alguma coisa é essa? O presente. Está vindo por último. Entregaram o presente à mãe. Olha como a ordem aí está invertida. Ó. Entregou à mãe, olha a crase, aí tem preposição. Entregaram à mãe o presente. Objeto indireto primeiro, objeto direto depois. Como exercício, queria que vocês marcassem o que fosse a alternativa que apresentasse um objeto primeiro direto e um indireto, a gente marcaria, nesse caso, a letra A. Tudo bem? Bem, meus amigos, então é isso. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau!